A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos começando agora mais um encontro precioso de direção espiritual com São Francisco de Sales, doutor da Igreja, o santo da mansidão, homem que cresceu na amizade com Deus e nos ensina também a crescer nessa relação com o nosso Senhor. Que bom que você está aqui. Abraço a você que nos acompanha agora pela internet, pelas diversas plataformas, você que está conosco no YouTube, no Facebook, no Instagram, pelas páginas da Comunidade Mariana Boa Semente ou da Paróquia de Santo Antônio. Seja muito bem-vindo. Você que está ouvindo também pela web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço muito carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, todas as noites de segunda a sexta aqui conosco na Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Motivo a você, meu irmão, minha irmã, que não é inscrito ainda no nosso canal da Comunidade Mariana Boa Semente ou da Paróquia de Santo Antônio, a fazer isso. Você clica o botão inscrever-se, clica o botão seguir, fica recebendo com mais frequência o nosso conteúdo e pode compartilhar com outras pessoas, tá bom? E na medida que for gostando, com a graça de Deus, diga isso, clique aí no joinha, deixe o seu gostei, o seu like e compartilhe com outras pessoas também, usando a seta de compartilhamento que você coloca nos seus grupos de WhatsApp, de amigos, da igreja, de trabalho, de estudo. Passe adiante, coloca nos contatos privados também, envia para 5, 10, 15 pessoas. Vai passando adiante essa mensagem tão importante. Nós estamos com o livro Filoteia, um tesouro deixado por São Francisco de Sales. Você imagina que São Francisco de Sales, como a gente falou lá nos primeiros programas, inclusive está tudo gravado aqui nas nossas playlists, você pode acompanhar desde o início. Ele foi um grande mestre espiritual, aconselhou, orientou muitas pessoas no caminho da amizade com Deus, da santidade, da verdadeira felicidade, porque a gente só é realmente feliz quando está na vontade de Deus, na intimidade com Deus, numa vida devota. E grande parte desses conselhos estão reunidos aqui neste livrinho, neste livrinho grande, o livro Filoteia, Introdução à Vida Devota, Alma Amiga, Alma Íntima de Deus. Hoje a gente vai para mais um capítulo da terceira parte. Na primeira, aprendemos a decidir por Deus, a rejeitar todo o pecado. Na segunda, aprendemos a buscar esta graça necessária para esta decisão fundamental na nossa vida, pela oração, pelos sacramentos. E agora, na terceira parte, São Francisco de Sales está nos ensinando a corresponder à graça de Deus, a nos abrirmos ainda mais à graça de Deus por atitudes boas, com nosso esforço, com o auxílio de Deus, que são as virtudes. E ele vai começar a nos falar hoje sobre mortificação, sacrifícios, né? Isso é importante. Dentro dessa relação com Deus, é importante rezar, né? Primeiro decidir por Deus, né? Romper com o pecado. Depois rezar, buscar a graça de Deus. Depois corresponder a esta graça, né? Fazendo coisas boas, porque é uma coisa meio sem sentido. Uma pessoa lhe dá um presente, você joga fora. A pessoa lhe dá outro presente, você joga fora. Não tem muito sentido essa pessoa continuar lhe dando presentes, né? Agora, se você recebe aquele presente e valoriza, isso anima a pessoa a lhe dar mais, né? Então, Deus, de alguma forma, estabelece essa dinâmica. Quanto mais a gente corresponde à graça de Deus, mais graças Deus vai derramando sobre nós também. É claro que mesmo no pecado, no erro, Deus, que é bom e misericordioso, vai sempre nos dando graças, mas quando a gente corresponde, essas graças frutificam. E é isso que a gente está aprendendo agora nessa terceira parte do livro. Agora, é importante também, além de tudo isso que a gente falou, que nós possamos ir purificando cada vez mais o nosso coração daquelas inclinações que o pecado original deixou em nós, né? Nós fomos feitos para o bem, mas pelo pecado original a gente acabou adquirindo uma tendência ao mal, uma inclinação ao mal, né? A gente chama isso de concupiscência, né? Aquela busca desordenada do prazer, da satisfação dos nossos sentidos, e a gente vai corrigindo isso através das mortificações. A gente vai fazendo esse homem velho morrer matando, a gente faz ele morrer matando. Isso é um pouco assim um sentido das mortificações. Mas vamos ouvir São Francisco de Sales nos ensinando sobre isso, porque a gente pode fazer isso de um jeito errado, né? Por exemplo, a gente vai entender hoje o jejum. O jejum é um tipo de mortificação. Você quer comer, você pode comer, mas você decide não comer, né, naquele momento. Fazer aquela abstinência.
Isso é um exercício, né? É uma mortificação. Você está morrendo para a sua própria vontade, para que a vontade de Deus prevaleça, que é o nosso crescimento. Só que a gente pode, às vezes, exagerar nesse tipo de exercício espiritual. Mas vamos deixar o mestre São Francisco de Sales nos ensinar sobre isso. Vamos rezar então, abrir o nosso coração pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Rezemos a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo, de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, livro Filoteia em mãos. Não tem ainda? O que é que está esperando? Adquire, procura aí uma boa livraria católica, entra pela internet, você vai encontrar muito facilmente e vale muito você ter esse livro. Vamos para o capítulo 23. Hoje é provável que a gente divida em 2 encontros, tá bom? Em 2 programas, por ser um conteúdo um pouquinho mais amplo, esse capítulo 23, e também para a gente não atropelar as coisas. Vamos lá? Escute aí, exercício de mortificação exterior. Já falamos um pouquinho na introdução o que é esse exercício de mortificação exterior, porque são coisas que a gente faz, né? Exteriormente, né? A questão da alimentação, né? Uma realidade exterior, né? Então, não precisa explicar muito por que exterior. Vamos ouvir então. Afirmam os naturalistas que, escrevendo-se uma palavra numa amêndoa ainda intacta e fechando-a de novo, cuidadosamente, em sua casca, uma vez lançada em terra, todos os frutos que daí nascem trazem escrita essa mesma palavra. Veja que interessante essa imagem que ele traz, né? Como é uma modificação feita no interior da amêndoa, então aquela marca aparece nos frutos. Você vai entender o porquê da comparação. Quanto a mim, diz São Francisco de Sales, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, nunca aprovei o método de certas pessoas que, para reformarem o homem, começam pelo exterior, pelo semblante, pelos vestidos e pelos cabelos. Você já sentiu que vai vir coisa muito boa por aí, por essa introdução. Tem gente que, até com uma boa intenção, acha que vai mudar de fora para dentro. Então você está acompanhando agora o programa, esse momento, essa série aqui que estamos levando até você e com toda boa intenção resolve mudar de vida, resolve melhorar, ser uma pessoa mais unida a Deus, ou então você toma essa decisão em tantas circunstâncias, em uma missa, ouvindo um programa de rádio, diante de um drama da sua vida. Glória a Deus, que maravilhoso quando eu e você tomamos essa decisão de melhorar, de crescer na nossa conversão. Só que às vezes a gente pensa que isso acontece de fora para dentro, simplesmente de uma hora para outra mudando o nosso semblante, né? Ficando, sei lá, assim, com a cara mais piedosa, ou mudando o jeito de vestir. Você está entendendo? Cortando o cabelo, né? Quando ainda se tem de um jeito diferente. E São Francisco de Sales diz que isso não funciona, pelo menos na experiência dele, vale a pena a gente ouvir a experiência dele. Isso não é muito garantido quando se começa a reformar a vida
a partir do exterior. Por isso que ele contou o exemplo da amêndoa, né? Então, os frutos foram diferentes porque a modificação foi feita dentro dela. Vamos lá entender. Parece-me, ao contrário, que se deva começar pelo interior. Convertei-vos a mim, diz nosso Senhor, de todo o vosso coração. Meu filho, dai-me o teu coração. Então, essa decisão de conversão tem que vir de dentro, e essa mudança que vai aparecer fora também tem que partir de dentro. Senão é só uma casca, não é? É só uma aparência, é só uma emoção, é só um fogo de palha. É isso aqui que São Francisco de Sales está nos recordando, alertando. Como é que está o seu coração? Você tem procurado fazer esse movimento com a graça de Deus, sempre com a graça de Deus a partir de dentro? Então ele explica melhor. E de fato, o coração é a fonte das ações. As nossas ações vêm do nosso coração, não é? E são estas exatamente qual é o coração. As nossas ações mostram o nosso coração. É claro que você está entendendo, esse coração não é o músculo aqui cardíaco, não é? É a nossa alma, né? O nosso interior. A palavra de Deus mesmo diz, né? A boca fala, complete aí, escreva aí, lembra? Já respondeu, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então ele começa nos dando essa compreensão que as mortificações exteriores, as nossas atitudes exteriores têm que partir de dentro. O Divino Esposo, convidando a alma para uma perfeita união, lhe diz: põe-me como um selo sobre o teu coração e sobre o teu braço. Nem é sem muita razão que assim fala, pois quem abriga Jesus no coração, tê-lo-á também em suas ações exteriores, que são representadas pelos braços, né? Então, por isso, Jesus diz aí a palavra colocando, coloca-me como um selo sobre o teu coração, e aí isso vai aparecer, né? Sobre o teu braço, sobre a tua vida, sobre as tuas atitudes exteriores. Por isso, Filoteia, você que está aí, meu irmão, ouvindo pela cultura nesta noite, você que está na internet, não importa o dia, não importa a hora, antes de tudo, quisera gravar em teu coração estas palavras sacrossantas. Viva Jesus! Assim, eu quero que essas palavras estejam gravadas no meu coração. Certo de que, se o nome docíssimo de Jesus estiver em teu coração, em breve passará para as ações exteriores, aos lábios, aos olhos, às mãos, tanto que poderás dizer com o apóstolo São Paulo: eu vivo, mas não sou eu já que vive, pois Cristo é que vive em mim. Enfim, quem ganhou o coração de um homem, ganhou todo o homem. Olha que frase forte, né? Quem ganhou o coração de um homem, ganhou todo o homem. Então, se Jesus ganha o meu coração, ganha o seu coração, nos ganha por completo. Mas esse coração mesmo, pelo qual temos que começar a reformar o homem, precisa de instruções sobre o modo de comportar-se quanto ao exterior. E é isso que vou fazer em poucas palavras. Muito bem, já ficou claro que a mudança começa de dentro, tem que começar dessa decisão interior de mudar, de ser melhor. E aí São Francisco de Sales diz: eu vou lhe ensinar agora como é que você vai fazer essa mudança que parte de dentro e que atinge também o seu exterior. Então fica bem atento para aprender lições valiosas. Vamos lá. Vai começar pelo jejum, hein? Se podes aguentar o jejum, então jejum, é claro, você sabe, tem a ver com alimentação, principalmente. Às vezes a gente fala jejum de palavras, mas são linguagens simbólicas. Quando a gente fala em jejum, nessa linguagem espiritual, a gente está falando de não comer em determinadas ocasiões. E tem vários tipos de jejum, né? Depois você pesquisa aí na internet, práticas de jejum, e você vai encontrar vários tipos, né? O jejum da igreja, jejum a pão e água, jejum só líquido, enfim. Isso aí é um assunto que você pode detalhar depois. O que importa agora é que São Francisco de Sales vai nos falar algumas compreensões importantes sobre o jejum. Ele diz assim: se você consegue jejuar, se você pode aguentar o jejum, fazes muito bem em jejuar um pouco mais do que a igreja obriga. Aqui já vem um detalhe, né? A igreja, assim, ao pé da letra, se for fazer, ela vai orientar o jejum nas ocasiões especiais, como, por exemplo, no tempo da Quaresma, ali na Semana Santa,
na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão, tem alguns dias assim de maior obrigação do jejum pela igreja. Só que ele está dizendo, se você consegue, e você vai ver que tem tipos de jejum, pesquisa depois como é o jejum da igreja. Pode até pegar lá o ensinamento do Monsenhor Jonas Habib, que está lá intercedendo por nós, acreditamos na glória do céu. Ele tem um livrinho falando só sobre práticas de jejum. Pesquisa lá na Canção Nova, né? Adquira esse livrinho fininho, mas muito interessante. Muito bem, é muito fácil o jejum da igreja. Você vai comer 3 vezes ao dia. Veja só, vai tomar um café normal, como você sempre toma, sem mais nem menos. E vai almoçar, né? E à noite faz um lanchinho, por exemplo. Para você entender, ele não é uma coisa do outro mundo, né? Você vai evitar só ficar beliscando, vai evitar os lanches, etc. Tem pouca gente que não consegue fazer isso aí, né? Tem muita gente que até não faz porque não tem, não se alimenta mais porque não tem dinheiro, né? Estou abrindo esse parênteses para você ver quando ele diz assim, se você pode aguentar o jejum, quer dizer assim, muita gente pode fazer o jejum, né? Você faz muito bem em jejuar mais do que aquilo que a igreja orienta, né? Porque o jejum, e aqui ele vai dar um ensinamento muito lindo. Para que serve o jejum, né? O jejum, além de elevar o espírito a Deus, quando a gente faz o jejum, a nossa alma se eleva a Deus. Porque a gente está falando de jejum, não está falando de dieta. Quando você faz uma dieta só para ficar mais fitness, né? Você não está pensando em Deus, você está pensando em você. Agora, quando você faz um jejum, jejum espiritualmente, você está fazendo isso em função da sua relação com Deus. Então, isso já eleva o seu coração a Deus, né? Como a música do Padre Zezinho não diz, né? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Então, você está pensando em Deus, você quer fazer aquilo para errar menos, para acertar mais, para estar mais perto de Deus. Então, já começa aí. O jejum, a decisão pelo jejum já eleva o nosso espírito a Deus. Outro fruto maravilhoso, reprime a sensualidade. Quando a gente fala em sensualidade, é tudo que tem a ver com a atração dos sentidos, do olhar, do ouvir, do cheirar, do sentir, do tocar, né? E que muitas vezes acaba ligado à questão da luxúria, do pecado da carne, do pecado contra a castidade. Então, isso é importante, né? O próprio pecado da gula, né? De comer demais. Então, quando eu faço o jejum, isso reprime, né? A minha sensualidade. Não é reprimir naquele sentido negativo que se diz que a pessoa vai ficar recalcada. Não, isso educa, isso mostra, desculpa, eu vou falar uma palavra bem grosseira assim, mas para você entender, isso mostra que a gente não é bicho, né? Que a gente não vive na base do instinto, né? O animal, ele tem que fazer, ele faz, ele está com vontade de comer, ele come, ele não vai deixar de comer uma carne deliciosa porque a carne é do dono, né? A não ser que ele seja domesticado para isso, treinado para isso, mas ele não está fazendo isso, sei lá, por bondade, não é? É porque houve um treinamento. E eu e você não somos assim, né? Nós somos humanos, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu a vontade, porém a nossa vontade, a nossa inteligência ficam meio malucas por conta do que o pecado original deixou em nós. E aí a sensualidade às vezes toma de conta e a gente fica buscando prazeres, e muitas vezes de formas erradas, de formas pecaminosas, o que podem nos levar até a adoecer. Imagina uma pessoa que come mais da conta. Então, às vezes adoece, né? Porque tem uma sensualidade desregrada. E isso acontece também no campo da sexualidade. É quando as pessoas não conseguem viver a sua fidelidade, não conseguem viver a sua pureza, porque são atraídas de uma forma exagerada. Então, o jejum ajuda a botar isso nos eixos. Você está entendendo? Então, presta atenção. Outra consequência do jejum, facilita as virtudes. A pessoa que jejuma, ela tem um espírito elevado para Deus, ela fica freada ali naquela coisa do instinto, do impulso, da sensualidade, e ela consegue, exatamente porque está mais elevada a Deus e menos voltada para as coisas da carne, não é? Do prazer pelo prazer, ela consegue fazer mais coisas boas, né? Praticar mais virtudes, facilita as virtudes. E, é claro, aumenta os merecimentos. Então, você está correspondendo mais à graça de Deus. E aí você está se abrindo mais à graça de Deus. Veja como é importante jejuar. Você já tinha pensado nisso? Tem gente que nem liga, não é? Vou perguntar para você. Você está aí acompanhando pela internet, está ouvindo a rádio. Foi a última vez que você fez o jejum?
pode até estar dizendo, meu Deus, eu nunca fiz jejum, né? Ou então eu acho que foi quando eu era criança, ou então quando eu era jovenzinho, sei lá, na Sexta-feira Santa. Parece uma coisa do passado. Para muita gente é uma coisa até esquisita ouvir falar em jejum, né? No máximo, escuta falar em jejum, mas numa perspectiva estética, né? O tal do jejum intermitente, por exemplo, isso aí talvez muita gente faça, mas não faz por Deus, faz numa busca assim de uma beleza, de uma estética, e não é disso que a gente está falando. Então vamos lá. Grande proveito nos traz o jejum, nos mantendo no estado de mortificar a gula, eu falei agora há pouco, e de sujeitar o apetite sensual e o corpo às leis do Espírito. Pronto, um resumo do que a gente conversou até agora. Bota eixo, né? Bota nos eixos, né? Essa nossa busca do prazer. E mesmo que não se jejue muito, atenção, veja isso aqui como é importante que ele vai nos dizer. Mesmo quem faz o jejum moderado, que faz assim com uma certa frequência, mesmo que não se jejue muito, o inimigo tem grande medo daqueles que conhecem, que sabem jejuar. Olha só. Por quê? Porque é uma grande arma espiritual o jejum. Se você for pensar, lembrar um pouquinho, né? Quem já leu a Bíblia algumas vezes, ouviu, prestou atenção nas missas, tem uma ocasião em que os discípulos estão tentando expulsar um demônio, né, que está oprimindo, machucando uma pessoa e não estão conseguindo. Jesus realiza essa obra de libertação e ele diz assim, eles perguntam, mas por que foi difícil, por que não está conseguindo? Ele diz, alguns demônios você só tem como combater, como expulsar através do jejum e da oração. Veja, o jejum é muito potente e o demônio ele sabe disso. Por isso São Francisco de Sales está dizendo, veja, ele diz assim, o inimigo tem grande medo daqueles que conhecem, que sabem jejuar. Você sabe que o inimigo nos conhece, ele ronda, a gente não o vê, mas ele nos vê, né? Ele conhece a nossa vida, né? De cima para baixo, de baixo para cima, por observação, e ele sabe aqueles que sabem jejuar, e São Francisco, o mestre espiritual, está dizendo que o inimigo tem medo, né, daqueles que conhecem, que sabem jejuar. Então, é uma arma que a gente precisa aprender a utilizar mais. Que dia a gente jejuma? Qual é o dia? Assim, você está animado, está ouvindo agora essa primeira parte, hoje é só a primeira parte desse capítulo, né? Como a gente combinou, para não ficar tão extenso, esse capítulo 23 a gente vai dividir em duas partes, tá bom? E essa primeira parte é incentivando você a pensar no assunto, a se decidir por essas mortificações e aprender a fazer. E aí você pode estar dizendo, tá bom, eu estou vendo que isso é importante para mim. Como é que eu faço? Que dia eu faço? Então escute aqui, ele vai dizer, às quartas-feiras, as sextas-feiras e os sábados foram sempre dias, e a gente vai olhar a história da igreja, né, a tradição, sempre foram dias que os cristãos antigos tinham como dias de abstinência. Então você já escolher na semana qual dia que eu vou jejuar? Domingo? Não, né? Domingo é a ressurreição, o dia do Senhor, dias bons, adequados que os primeiros cristãos foram mostrando para a gente, né? A quarta, a sexta, o sábado, então você escolhe um desses dias ou todos esses dias, imita-os, conselho dele, imita-os de algum modo, segundo a tua devoção. Então não é obrigado você fazer exatamente assim, toda quarta, toda sexta, todo sábado, né? Mas de acordo com a sua realidade, com a sua possibilidade, procure imitar essa prática salutar. A nossa comunidade, por exemplo, é toda quarta e sexta, que a gente exercita o jejum, não só na quaresma, né? No dia a dia, com exceção dos dias festivos, né? Em plena Páscoa, você não vai fazer jejum, mas no tempo forte de alegria do Natal, você não é dia assim para estar jejuando, mas durante o ano, né? Uma boa dica, toda quarta e sexta, né? Você poderia fazer, segundo a tua devoção e o sábio conselho do teu diretor. Veja que de vez em quando São Francisco de Sales traz de novo a figura do diretor espiritual, que se você não tiver um propriamente dito, pode ser o seu confessor, né? Então é sempre importante você ter essa orientação de fora, né? De quem lhe acompanha espiritualmente, como a gente está fazendo aqui com São Francisco de Sales, porque ele vai, né, botando rédeas. Pode ser que você vá assim com muita sede ao pote, como a gente diz, né, querendo fazer assim algum sacrifício de uma forma muito exagerada. Aí o diretor espiritual, o seu confessor, vai dizer, não, isso aqui faz menos, isso aqui talvez não vai fazer bem à sua saúde, como a gente vai ouvir daqui a pouquinho alguns casos que São Francisco de Sales vai indicar.
Então vamos lá, né? Quase concluindo essa primeira etapa desse tema. De boa mente te diria ele o que São Jerônimo, olha aqui, escuta essa orientação de um grande santo, São Jerônimo, para alguém que ele dirigia, não é? A uma senhora chamada Leta. Então São Jerônimo disse a Leta, uma senhora de provada virtude, ou seja, uma mulher santa que se aconselhava com São Jerônimo, ouviu dele esse conselho que São Francisco de Sales traz agora para mim e para você também. Escute, os jejuns longos e imoderados muito me desagradam. Nossa, escuta, presta atenção, foi isso mesmo que você ouviu, viu? São Jerônimo disse para ela, olha Leta, olha minha senhora querida, santa, quando você faz jejuns longos demais, exagerados demais, isto muito me desagrada. Principalmente quando os observam jovens de tenra idade. Está chamando sua atenção? Então preste atenção. Este santo, São Jerônimo, está dizendo que não se agrada, se preocupa, acha que pode não ser bom jejuns muito longos, muito exagerados, principalmente quando são pessoas bem jovens que estão fazendo. Aí vamos entender o porquê. Você pode estar dizendo, mas nossa, eu pensei que quanto mais intenso, quanto mais longo o jejum, talvez fosse melhor. Tem casos e casos. Ele está falando de um modo geral, isso aqui. Não está dizendo que em si é uma coisa ruim, ninguém pode fazer, né? Às vezes Jesus jejuou 40 dias, né? Então Jesus fez uma coisa errada. Não, só para não entender que isso é algo aconselhável para todo mundo. Tem que ter cuidado de quando, de como fazer. Por isso que a gente está aprendendo aqui com São Francisco de Sales. Ele diz assim, sei de experiência que os jumentos, aí vem as comparações que iluminam, né? Os jumentos, quando estão cansados de uma longa jornada, lembra do jejum longo, procuram apartar-se do caminho. O jumento fica cansado e desiste, né? Esmorece. Quero dizer que os jovens que debilitaram suas forças pelo excesso do jejum se deixam levar facilmente a uma vida cômoda e delicada. Você sabe que jovem é assim, no melhor sentido da palavra, exagerado, né? Quando ele quer uma coisa, então ele se esbalda e faz aquilo lá. Então um jovem também, quando decide por Deus, que maravilha, ele quer dar tudo para Deus, né? Só que aí precisa dessa orientação, porque pode ser que ele faça isso de uma forma tão exagerada que mais cedo ou mais tarde ele esmoreça de tal forma que jogue tudo isso fora e procure a vida fácil. É esse o cuidado que São Francisco de Sales está nos alertando. Em 2 tempos, outro exemplo, os veados não podem correr bem. Tem 2 ocasiões, tem 2 tempos, 2 realidades em que os veados, aqueles animais, não conseguem correr bem. Quais são essas 2 situações? Quando estão muito gordos, então um veado muito gordo, né? Ele é pesadão, ele não consegue correr bem. E a outra situação? Quando estão muito magros, estão tão fracos, né? Que não conseguem correr. E em 2 ocasiões, veja então, os homens estão expostos a graves tentações, igual o exemplo dos veados. Quais são as 2 situações em que os homens, eu, você, nós humanos estamos sujeitos a graves tentações? Primeira, quando o corpo está muito bem nutrido. Então, quando não lhe falta nada, quando você está muito forte e tudo, né? Então, isso aí, às vezes, lhe leva a uma certa comodidade, né? A uma certa frouxidão de vida, né? E a outra ocasião, quando está mal alimentado. Veja que Jesus experimenta a tentação exatamente quando bate a fome, né? Você viu lá nas tentações do deserto? Então, quando a gente está fraco demais também, vem tentação pesada aí. Então, tem que estar atento a isso aí. No primeiro caso, né? Quando está muito nutrido, etc. e tal, está tudo muito bem, torna-se rebelde. Faz o que quiser, fica sem capacidade de sacrifício, porque está acostumado à frouxidão de vida, fica rebelde. No segundo, quando está muito fraco, sente-se, crê-se incapaz de tudo, de modo que não podemos carregá-lo quando está muito pesado, nem ele nos pode levar quando está caindo de fraqueza. É o exemplo que ele citou lá
do jumento, do veado, né? A prática excessiva de jejuns, disciplinas, silícios, toda essa forma de sacrifícios, né? E outras austeridades inutiliza os ânimos mais vigorosos de certas pessoas. A pessoa fica sem força. Estamos falando de exageros, ok? Não vá entender isso errado. Se você é meio acomodado, acomodada, não gosta muito de fazer sacrifício, pode ser que você, entendendo errado, esteja aí vibrando e dizendo, por isso que eu não faço jejum, tá vendo? Aquele pessoal lá que eu ouvi falar, daquela comunidade, daquela igreja que faz jejum, tá vendo? Isso aí, sempre eu disse que isso aí foi exagero. Calma, estamos falando de excessos. Se isso é feito de uma forma desequilibrada, exagerada, a prática excessiva, não é? A prática excessiva inutiliza os ânimos mais vigorosos de certas pessoas para as obras de caridade. Quer dizer, a pessoa fica tão fraca que ela não consegue fazer coisas boas. Ela está sem força. A gente é humano, a gente não é anjo. Né? Então imagina uma pessoa que faz um jejum muito exagerado, não come. De repente ela está sem força, não tem energia. Como é que ela vai fazer uma visita a um doente? Como é que ela vai ajudar uma pessoa que está passando necessidade? Ela não tem força, ela não aguenta nem ficar de pé. Estamos falando de exageros. Então ele diz assim, o próprio São Bernardo diz que fez isso, né, no passado, né, na juventude, e se arrependeu. Ele diz assim, isso aconteceu com São Bernardo, que mais tarde muito se arrependeu. Veja que na vida de santos, isso é importante porque às vezes a gente está fazendo aquilo com a melhor das intenções, e é verdade, a gente está fazendo aquilo achando que está fazendo uma coisa boa, aquele exagero, né? Mas até santos passaram por isso e depois viram, olha, não era para ter sido feito assim. Então São Bernardo se arrependeu de sua vida por demais austera. São Bernardo teve uma vida muito rigorosa, de muito jejum, de muito sacrifício. E observa-se muitas vezes que, por ter maltratado demasiado a sua carne no princípio, fica-se constrangido a poupá-la mais tarde. Então você abateu tanto o seu corpo, né? Volto a dizer, exagero. Que não é que qualquer jejum você já vai ficar assim abatido. Não, estamos falando de santos que faziam grandíssimos tempos de jejum, um sacrifício muito grande. Então o resultado, o corpo ficou tão abatido que depois você tem que dar conta, para senão você morre, né? Então você vai poupar demais, né? Gasta demais antes e depois tem que poupar demais, quando era para talvez render mais, entendeu? Não teria sido melhor que se tivessem tratado com moderação, não é ter uma vida frouxa, fazer sacrifício, fazer jejum, mas com equilíbrio. Ele diz, não era melhor que tivessem tratado, né, o seu corpo antes, primeiro, com moderação e uniformidade e considerando os sofrimentos e trabalhos do seu estado, para render mais depois. O jejum e o trabalho, e aqui vem uma explicação e a gente vai concluir essa primeira parte aqui, tá bom? Nessa compreensão entre jejum e trabalho. Entenda esse trabalho principalmente na obra de Deus, né? Nas coisas que você faz para Deus. Então, o jejum é importante? Demais. Mas também as coisas que você faz, as suas obras de caridade, de amor, de evangelização, elas são importantes também? Também demais. As duas coisas são importantes. Então, escute. Olha que explicação luminosa para a gente terminar bem essa primeira parte. O jejum e o trabalho abatem e enfraquecem a carne. Se, pois, o teu trabalho é necessário e útil para a glória de Deus, escute, mestre espiritual falando, prefiro que sofras o peso do trabalho do que o do jejum. Olha lá, olha lá. Você já tinha ouvido isso alguma vez? Então, o jejum é importante? É. Fazer as coisas, a sua obra para Deus é importante também? Também. Mas São Francisco de Sales está dizendo, se o seu trabalho, aquilo que você tem que fazer para Deus, né? E aqui você tem um exemplo, por exemplo, a sua visita aos hospitais, sua visita aos pobres, ou, sei lá, o trabalho que você faz para ajudar a organizar as coisas da igreja, e o trabalho que você faz também em casa. Imagina se uma dona de casa que tem que trabalhar de manhã, tarde, de noite, fazer muita coisa ali, isso não é para Deus também, não? Claro que é, né? Então entenda esse trabalho de acordo com a sua realidade, né? Seja você um padre, o padre que tem que visitar muitas comunidades, que tem que atender centenas de confissões, etc, etc. Tudo isso é importante também? O jejum também é importante? E agora, como é que eu faço? Eu tenho que fazer as duas coisas, como? Atenção, ele vai dar uma medida, ele diz,
Prefiro que sofras o peso do trabalho do que o do jejum. E é este o parecer da igreja. Ele está dizendo isso, não é uma opinião minha, simplesmente, é o que a igreja orienta. A qual dispensa dos jejuns prescritos às pessoas que se ocupam muito com trabalhos úteis ao serviço de Deus e do próximo. Olha lá. Agora, volto a dizer, fica atento para você não cair numa armadilha. Vai que esse trabalho que você está imaginando, vou exagerar para você entender, é distribuir as folhinhas de canto, né, na sua igreja. Estou dando um exemplo simples assim para você entender, uma coisa muito simples, né? E aí você vai dizer, tá vendo? Por isso que eu não jejum, porque eu tenho mais que trabalhar do que jejuar. Não é isso. Estou falando quando são trabalhos exigentes que vão precisar do seu vigor físico. E se você estiver com fome, esgotado, exaurido, abatido, você não vai fazer o trabalho. E aí, quem vai fazer? Entendeu? Então, ele diz assim, a igreja mesmo, naqueles casos em que a pessoa tem esse trabalho mais exigente, não é? No serviço a Deus e do próximo, estão dispensadas, né? Desses jejuns mais exigentes. Se custa jejuar, também não custa menos tratar dos doentes. Então, você faz sacrifício quando jejua, mas você faz sacrifício também quando está tratando dos doentes, né? A gente lembra aquela história, entre tantas, de Santa Teresa de Calcutá, né? Cuidando de uma pessoa no estado deplorável, mal cheiroso, coberto de feridas, etc. Alguém chegou para ela, um desses repórteres, e disse, olha, irmã, vou dizer isso aqui eu não faço, isso aqui ele só está fazendo, esse sacrifício, a palavra sacrifício, esse sacrifício que ela só está fazendo, eu não faria nem por R$1 milhão. Ela disse, eu também não. Ele olhou assim assustado, né? Ela só não está fazendo, né? Mas ela disse, não, eu estou fazendo isso aqui por amor a Deus, né? Porque nem por R$1 milhão eu faria isso, mas é por uma causa muito maior. Então, o trabalho, ele é também um sacrifício. Se custa jejuar, também não nos custa menos tratar dos doentes, visitar os prisioneiros, confessar, pregar, consolar os aflitos, rezar e outros exercícios semelhantes. E estas últimas mortificações, né, sacrifícios, né, esses trabalhos por amor ao próximo, etc., são melhores que a primeira. Então, se você tiver que pesar, né, entre o jejum e essas práticas, as duas são importantes, mas essas são melhores. Se você for lembrar aquela passagem de Isaías, depois procura ali na internet, coloca assim, o verdadeiro jejum, profeta Isaías. Aí você vai ver que o profeta que fala em nome de Deus vai dizer, olha, você faz muito sacrifício, etc., mas você não cuida de quem precisa, você não ajuda as pessoas necessitadas. E esse é o jejum que mais me agrada. Tá lá. Aqui foi só um resumo do resumo do resumo, mas lá você vai ver porque é que ali está falando que esse é o jejum que agrada a Deus. O São Francisco de Sales está trazendo isso. Volto a dizer várias vezes para você não se acomodar e dizer, eu estava até animado em jejuar, mas depois que eu vi isso aí, eu não vou. Não, é tudo com moderação e uma coisa não atrapalhando a outra. Terminamos assim essa primeira parte. Assim, geralmente falando, é preferível conservar mais forças corporais do que se precisa, a extenuá-las mais do que é necessário. Porque sempre as podemos enfraquecer quando queremos, mas nem sempre as podemos restaurar à vontade. Olha que sabedoria. Diz assim, se você tiver que resolver o que é que vai fazer, vou jejuar mais ou trabalhar mais, ele diz assim, é preferível você jejuar menos e trabalhar mais para poder conservar as suas forças do corpo, porque essas forças, se você sente que está sobrando, é fácil você depois perdê-las, né? Enfraquecê-las um pouquinho, aumentando mais a carga do jejum. Mas ele diz, olha o exemplo que a gente ouviu de São Bernardo, se você exagera muito e chega talvez até a adoecer por causa disso, nem sempre você vai conseguir restaurar a sua saúde, restaurar as suas forças. Muito bem, mas isso aqui a gente vai continuar conversando no nosso próximo encontro. Já foi um bom tempo de partilha, tem mais coisas, esse capítulo é muito rico e eu quero que você reze conosco esse Pai Nosso, essa Ave Maria, para Deus nos motivar a esses sacrifícios, seja pelos jejuns, seja pela dedicação aos irmãos, né? O oferecimento da vida, o sacrifício da vida do jeito certo, na hora certa, na intensidade certa.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, foi bom demais estarmos juntos aqui aprendendo com São Francisco de Sales. Se lhe fez bem, volto a dizer, passe adiante, compartilhe com outras pessoas, divulgue esse espaço aqui na Rádio Cultura toda noite, segunda a sexta, esse espaço aqui na internet. Vá passando adiante essa bênção que eu e você estamos recebendo aqui. E a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo episódio desta série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Até lá. Deus te abençoe e Maria te guarde.